Acho que dessa vez o café tá quente. Olá, meus caros, tudo bem? É, mais um vídeo aqui. Quem tá falando é o Saulo André. E bom, eu tenho postado alguns vídeos aí atacando um pouco a apologética católica, né? Procurando ser o mais honesto possível com os meus argumentos, procurando sempre a busca pela verdade, sem defender, defender pautas inaceitáveis, né? Mas sempre disposto a ouvir e espero que os outros estejam dispostos a escutar também. Mas interessante, tem surgido uma crescente muito grande aí de comentários, me chamando de palpiteiro, dizendo que eu não entendo do que eu tô falando, não sei o quê, e dizendo até que eu tô separando as pessoas mais à parte da apologética católica, que menos influenciam. O Miguel Kazan tem 20 mil seguidores, o vídeo do PKB teve mais de 100 mil visualizações, não sei de onde eles tiram isso, que eles não influenciam. Então, aí uma pessoa foi e disse assim: "Ah, cara, reage a alguém que tá na linha de frente aí na apologética católica, algum católico de verdade, um Thales Muniz. Reage a um vídeo aí do Thales Muniz." E eu não conheci o Thales Muniz, tá? Fui pesquisar, achei um dos vídeos dele mais famosos, né? Eu esqueci agora a quantidade de visualizações que ele tem nesse vídeo, mas é um vídeo onde ele procura mostrar aos protestantes o porquê eles devem virar católicos com base em algumas premissas. E eu vi esse vídeo, achei interessante, eu procurei reagir aqui, né? Vamos reagir juntos isso, mas logo de primeira gostaria de dizer que as minhas impressões do Thales Muniz são as melhores possíveis. Ele aparentemente é uma pessoa muito cordial, muito educada, alguém que deve ter um diálogo muito fácil, né? Então, diferente do Miguel Kazan, por exemplo, que começa chamando Lutero de tal e tal coisa, ou atacando tal e tal coisa, não. O Thales Muniz traz uma abordagem muito diferente, muito mais culta, e eu diria até um pouco elegante, né? Mas de toda forma, vamos em busca da verdade, vamos reagir a esse vídeo aqui dele, ok? Espero que vocês me acompanhem nessa jornada aqui. Bom, então vamos lá, pessoal. Esse aqui é o vídeo do Thales Muniz, tá? Protestante, você virará católico após este vídeo. A sua fé está abalada. Acorde. Muito interessante, teve 25 mil visualizações há 3 semanas, uma métrica muito boa. Então vamos reagir aqui a esse cara, ele diz assim, um ex-ortodoxo, né? E voltou à fé romana. Vamos ver aqui o que ele tem para dizer. Olá a todos, salve Maria. Hoje farei um vídeo simples, muito simples. Não terá exegese, não terá hermenêutica, não terá leitura dos pais da igreja. Logo de início, ele começa dizendo que não haverá exegese, hermenêutica ou leitura dos pais da igreja, o que é muito complicado de ser feito quando você está falando de uma mudança tão importante do protestantismo para o catolicismo, né? Você tem ali os pilares, que é exegese bíblica e a leitura patrística, a leitura da tradição. Então, eu acho eles de extrema importância, né? Terá apenas 4 simples premissas aos protestantes de que, se eles aceitarem, eles necessariamente irão virar católicos apostólicos romanos. Sim. Entendi. Então, ele vai procurar uma análise mais lógica. Interessante. Farei num vídeo breve a conversão definitiva dos protestantes ao catolicismo. Vamos ver. Isso será feito, evidentemente, apenas aos é, protestantes honestos ou desigrejados, qualquer um. Então, antes disso, considerem virar membros do canal, me ajudar neste apostolado. Então vamos às premissas. Que se os protestantes aceitarem, eles necessariamente viram católicos, se eles forem honestos. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver essas premissas aqui. Primeira, Cristo edificou uma igreja? Criou uma igreja? Se sim, podemos ir para a próxima. Se não, só mostrar. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Tá, beleza, vamos começar já batendo um ponto aqui. Ele disse que ele não vai fazer exegese, não vai fazer hermenêutica, não vai fazer nada semelhante nem a leitura dos pais da igreja. Ele diz que vai apresentar apenas simples premissas. Tudo bem, o que é uma premissa? Vamos falar um pouco de silogismo, da lógica clássica aqui. Premissas são frases afirmativas, sequenciais, que têm por fim concluir alguma coisa. Por exemplo, isso aqui eu tô falando, claro, a grosso modo, né? Mas a gente poderia destrinchar muito isso. Mas, assim, o argumento mais usado aí no ensino na filosofia da lógica é:
todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Então, você pode ver que essas duas premissas aí, todo homem é mortal, Sócrates é homem, são afirmativas e não são de efeito interrogativo, né? Não surte esse efeito questionativo. Então ele começa aí, a primeira premissa dele é: Cristo fundou uma igreja, é uma pergunta. Isso não se enquadraria muito bem como uma premissa. Vamos voltar aqui para ver o que ele diz. Para a próxima. Se não, só mostrar. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 27. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo a si mesmo igreja gloriosa. Top, beleza. Então ele diz no começo do vídeo que não vai fazer exegese ou hermenêutica, mas ele pega um texto bíblico. É muito complicado quando se pega um texto bíblico sem fazer ali uma prévia hermenêutica, uma prévia exegese, né? Mas eu não discordo, tá? Eu também acredito que Cristo tenha fundado uma igreja, isso está óbvio pelos textos. Claro que a gente tem que usar artifícios hermenêuticos, exegéticos para isso. E isso tá óbvio, sim, Cristo instituiu uma igreja, tá bom? Se a gente fosse trazer essa premissa, aí seria: Cristo instituiu uma igreja. É uma premissa no- nos trajes padronizados, né? Mas aí que tá. Essa é uma premissa que ela carrega alguns pressupostos para com sua conclusão. Por quê? Porque quando nós pegamos esse argumento que eu disse de todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, cada premissa separadamente ela precisa de alguma forma dar o vislumbre da conclusão. Ou seja, todo homem é mortal precisa de alguma forma apontar para a conclusão. Tal qual Sócrates é homem precisa de alguma forma apontar também para a conclusão. Mas quando a gente para olhar essa primeira premissa, Cristo fundou uma igreja. Tá, ele pega os dois textos para definir que sim, Cristo fundou uma igreja, tá? Cristo fundou uma igreja. E a conclusão dele nós já sabemos que será: a Igreja Católica é a correta, a Igreja Católica é a certa, a Igreja Católica é a igreja fundada por Cristo. Ele deixa essa premissa de forma incompleta exposta para a gente. Por quê? Porque pelo simples fato que ele exclui completamente a análise exegética da forma dessa igreja. Por forma, eu não quero dizer formato, gostaria de trazer conceitos filosóficos aqui. Talvez vamos trabalhar melhor ainda nesse aspecto, vamos chamar de natureza. Ele não traz a natureza dessa igreja, ele deixa isso incompleto. Porque você tem ali, Cristo instituiu uma igreja. Tá, qual é a natureza dessa igreja? É visível ou é invisível? Se ele pega dessa premissa para jogar para a conclusão de que Cristo fundou a Igreja Católica, ele precisa assumir aqui a pressuposição de que essa igreja que Cristo fundou é naturalmente visível e institucional, ok? Mas a partir do momento que ele não coloca isso, fica dúbia essa premissa, né? Fica incompleta, por assim dizer. E claro, para ele afirmar que essa igreja teria sido de natureza visível e institucional, ele precisaria provar também através de outras premissas, ok? Mas só para destacar esse ponto aqui, que eu acho que ele vai passar para a segunda premissa dele, mas essa premissa aqui, ela não é uma boa premissa. Mas vamos ver se na próxima premissa ele vai é, trazer a complementação desta. Então, aqui, evidentemente, Cristo instituiu uma igreja. Segunda premissa. Podemos ir para a segunda já. Ela poderia se corromper? Se ele falar Tá, ele não deu continuidade, tá? Ele não deu uma continuidade lógica construtiva a esse argumento. Ele já traz aí, essa igreja pode se corromper de alguma forma? que não, podemos ir para a próxima. Se ele falar que sim, mostre os versículos seguintes. De novo, Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui está deixando claro que o mal não edificará sobre a igreja. Então ela não se corromperá. Efésios, capítulo 5, versículo 27. Para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Está deixando claro que a igreja não tem mácula. Ok. Ok, melhor do que argumentar dessa forma, essa igreja pode se corromper, seria trazendo em aspectos absolutos sobre a criação do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é de todo perfeito. O Senhor Jesus Cristo criou algumas coisas, logo, algumas coisas que o Senhor Jesus Cristo criou são perfeitas.
Entende? Esse seria um argumento muito melhor. E essa premissa de trazer a criação de Cristo como sendo perfeita, culminaria também nessa igreja, né? Nessa igreja, ok? Então, existe também um problema, que é exatamente a primeira questão que eu falei para vocês sobre a primeira premissa, se Cristo fundou a igreja. Essa segunda premissa, ela está completamente à parte da premissa anterior. Ela também tem que culminar na conclusão de que, por exemplo, a Igreja Católica é incorruptível. Só que, com essa premissa aqui, de que a igreja não pode se corromper, ele presume que a não corruptibilidade da igreja é uma qualidade pressuposta da igreja fundada por Cristo, que ele pressupõe informalmente a natureza institucional e invisível da premissa anterior. Então, vamos descomplicar isso aqui que eu disse. Ele está presumindo aqui é, que essa não corruptibilidade, ou seja, essa igreja que não é corruptível, essa qualidade da não corruptibilidade, é uma qualidade pressuposta dessa igreja fundada por Cristo, a qual essa igreja ele já tinha pressuposto que é visível e institucional, culminando assim, enfim, na conclusão de que a Igreja Católica foi fundada por Cristo e não é corrompível, né? Então, veja, ele está montando algumas premissas aqui muito incompletas, repletas de pressupostos, onde ele não prova esses pressupostos. E se a gente fosse fazer apenas uma análise lógica de tudo isso, a gente certamente, eh, a gente certamente padeceria, né? Não faria sentido algum. Agora, em específico sobre a não corruptibilidade da igreja, se ele atribui isso em específico à igreja romana, eu gostaria de dizer que nem alguns católicos romanos, por exemplo, o Papa Adriano IV, defendiam essa não corruptibilidade quando ele aponta a corrupção da Sé romana. Vamos abrir esse texto aqui e vamos analisar isso aqui na íntegra, tá? Beleza, então observem aqui. Eu falei errado, disse o Papa Adriano IV, né? Mas não é o Papa Adriano VI, ok? Observe o que ele fala aqui na sua carta à Dieta de Nuremberg, ok? Ele diz: Sabemos bem que, durante muitos anos, coisas dignas de abominação se acumularam em torno da Santa Sé. Coisas sagradas foram mal utilizadas, ordenanças transgredidas, de modo que em tudo houve uma mudança para pior. Assim, não é de se surpreender que a doença tenha se espalhado da cabeça para os membros, dos papas para a hierarquia. Veja, claramente, nitidamente, o Papa Adriano VI está relatando aqui a presença de corruptibilidade na igreja, na Santa Sé. É nítido isso daqui, né? Então, se você acredita mesmo na infalibilidade papal, se você não é daqueles que ficam se justificando através das declarações ex-cátedra, né, por exemplo, você precisa assumir que o Papa também não deve errar nisso aqui. Então ele disse, se corrompeu, se corrompeu. Entre outros textos aí de outras pessoas também que afirmam que existiu e existe uma corrupção na Igreja Católica Romana. Ok? Então vamos continuar aqui com o vídeo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, fala: a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Então, aqui, evidentemente, essa igreja que Cristo fundou é o sustentáculo da verdade e não poderia se corromper. Agora, que ele já aceitou a primeira e a segunda premissa, se ele for honesto, né? A terceira Assim, eu não aceitei nem a primeira nem a segunda premissa, né? Para mim ficaram bastante dúbias. premissa é: essa igreja passou aos sucessores? Mais uma vez, ele não liga, não faz nenhum tipo de ligação é, para com as premissas anteriores. Essa parte aqui já é mais complexa, mas nada que seja difícil explicar. Vamos lá. Em Atos, capítulo 1, versículo 20 ao 26, diz assim: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, um deles se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Pedro, ele lidera a escolha de Matias para ocupar o lugar de Judas Iscariotes. Então precisava, evidentemente, ter um lugar no lugar do apóstolo. Né? Isso já mostra que o apostolado tem de ser passado a outro. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. O que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Paulo está instruindo Timóteo a transmitir o que aprendeu a outros homens capacitados. Isto é sucessão, evidentemente. Não é só ensinar.
Eu acho que ele vai começar a citar alguns textos aqui. Vamos bater aqui nos textos que ele cita. Tem de ser passado a outro. Precisava, evidentemente, ter um lugar. Matias para ocupar o lugar unha conosco da sua ressurreição. Pedro, ele lidera a escolha de Matias para ocupar o lugar de Judas Iscariotes. Então precisava, evidentemente, ter um lugar no lugar do apóstolo. Né? É, tá bom. Esse texto de fato fala sobre a substituição da cátedra, tá, pessoal? Ele de fato fala isso. Mas no que isso culmina para a conclusão do esse Tales Muniz? Bom, eu não faço a mínima ideia, né? A substituição da cátedra de Judas Iscariotes, que nesse caso seria sucedido por Matias, não culmina na Igreja Católica estar eh, embasada na sucessão apostólica do apóstolo Pedro, tá? No mínimo, a gente poderia argumentar a favor de que todos os apóstolos também deveriam ser substituídos. Isso já mostra que o apostolado tem de ser passado a outro. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. O que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Paulo está instruindo Timóteo a transmitir o que aprendeu a outros homens capacitados. Isto é sucessão, evidentemente. Não é só ensinar ideias, mas é uma confiança. Confiar numa missão pastoral e doutrinária, como os apóstolos receberam. A gente precisa concluir aqui uma coisa. Vocês precisam concordar comigo. Só a substituição da cátedra de Judas como ex-apóstolo dada a Matias por revelação divina, ela não, veja, não tem como ligar a sucessão que supostamente Paulo estaria dando para Timóteo, não tem como, simplesmente não tem como. Enquanto de um lado você está substituindo um apóstolo, eu poderia dar motivos para que isso aconteceu, não vou focar nisso agora. Do outro, né, nesse cenário de Paulo e Timóteo, você simplesmente tem um cenário de um mestre para com o seu discípulo, né? Inclusive ele chama Timóteo de filho na fé, que provavelmente foi Paulo que evangelizou Timóteo. Na verdade, confunde. Isso ele fala sobre Tito, não é? Esqueçam o que eu disse aí sobre Timóteo, ele fala sobre Tito, perdão. Mas de todo jeito isso não tira a minha fala sobre, sobre o fato de que a sucessão que Paulo ele está se referindo, na realidade, é a sucessão para com os bispos da igreja, né? Comumente falado, comumente falado. Isso não tem nada a ver com os apóstolos de Atos. Tito, capítulo 1, versículo 5. Isso aqui é bem evidente. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros. Pronto, exatamente aqui. Agora ele está falando de Tito, né? Que eu tinha me confundido. Bom, a mesma coisa aplica a esse texto aqui, tá? A mesma coisa que se aplicou para com Timóteo aplica-se para com Tito. E você não vê a Igreja Católica afirmando a sucessão de Paulo, puxando essas duas abas de Tito, de Timóteo, enfim, você não vê. No mínimo, o que poderia ser argumentado aqui é que essas igrejas seriam autônomas por ter seus sucessores autônomos, tá bom? Paulo deixou Tito com autoridade para estabelecer líderes. Presbíteros são padres. Esses líderes não foram escolhidos pelo povo, mas quem já tinha autoridade apostólica. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Esse dom foi transmitido com a imposição das mãos, sinal clássico de tradição de ordenação na tradição apostólica. Atos, de novo. É, Capítulo 14, versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja presbíteros e orando com jejuns, os encomendam ao Senhor. Então os apóstolos estabeleciam líderes em cada cidade. Não deixavam a igreja rolar solta de forma alguma. Então, se ele for honesto, ele já aceitou essas três premissas. não, veja, é simplesmente inconcebível. O único texto que ele citou que de fato poderia ser usado por ele seria o texto de Atos 1, a substituição de Judas por Matias. Seria o único texto. E ainda assim, nesses parâmetros que ele trouxe, esse único texto, a gente poderia ainda utilizar o conceito romano de sucessão apostólica, que estaria vinculado diretamente com Pedro. Ou seja, isso implicaria dizer que os católicos romanos não consideram a sucessão dos outros apóstolos também. Eu não vejo por aí um católico romano prezando pela sucessão de Paulo, prezando pela substituição de João, e não existem motivos para descredibilizar isso. Né, vamos
Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer alguns textos aqui da patrística falando sobre exatamente sobre isso, tá? Eu vou ser a metralhadora patrística aqui agora. Veja que Orígenes, pai da igreja, muitíssimo famoso, no seu comentário a Mateus, né? Ele diz: se pensas que a igreja se fundamenta sobre Pedro apenas, o que diria de João, filho do trovão, ou de cada um dos apóstolos? Acaso Cristo não diz que todos eles são fundamentos da igreja? Depois disso, Ambrósio, ele diz: a fé dos apóstolos é o fundamento da igreja. A igreja é edificada não sobre uma só, mas sobre todas as pedras, isto é, sobre os apóstolos. Observe, citei dois pais da igreja aqui para dizer, para confrontar essa noção da sucessão apostólica unicamente em Pedro, tá bom? Então, se a gente pegasse o único texto que seria passível ao Tales Muniz usar, a gente pode observar que, mesmo utilizando esse texto dele, a gente entraria nesse cenário aqui, de que todos os apóstolos deveriam ser sucedidos, ok? E não somente Pedro. Agora a quarta premissa, que é a chave final para o protestante se converter. Tá bom, até agora ele não ligou nenhuma das premissas anteriores. Esses sucessores dos apóstolos. Então, o que eles acreditavam? O que os sucessores dos apóstolos acreditavam? Eles acreditavam, os discípulos dos apóstolos, né? Eles acreditavam em presença real na Eucaristia? Eles acreditavam em sucessão apostólica? Porque a gente já está Hum, entendendo que essa igreja, ela foi passada. Ah, e falta um versículo também. Cristo, ele fala quando para os apóstolos levarem o evangelho e que ele estará com ele até o fim do mundo. Ora, se o fim do mundo não chegou, então Cristo ainda está com eles, evidentemente. Então há uma implicação lógica aí de haver uma sucessão, né? O que os discípulos dos apóstolos professavam? Só lembrando, meu cara protestante, que você já aceitou que os sucessores dos apóstolos, se você chegou até aqui e for, se você realmente for honesto, ou se você não for ignorante invencível, sei lá, você aceitou que a igreja, os sucessores dos apóstolos, eles são a igreja ainda, e que eles não se corromperam. Entende? Então vamos ver o que o discípulo direto de São João falava, Santo Inácio de Antioquia. O que ele falava? Ele acreditava na primazia de Roma? Ele acreditava na sucessão apostólica dos bispos? Ele acreditava na presença real da Eucaristia? A presença real da Eucaristia ela é um consenso unânime dos pais da igreja. hum, enfim, essa cara que eu fiz agora, pessoal, é assim, é algo complicado, né? Era um consenso unânime. Poxa, você pode afirmar que existiram pessoas que defendiam a presença real, mas que era um consenso unânime. Aí talvez seja até um pouco desonesto de falar isso. Vamos puxar a patrística aqui para averiguar esse fato aqui. Vamos lá. Teodoreto, no seu Diálogos, livro 2, ele diz: os símbolos místicos, o pão e o vinho, não abandonam a sua natureza depois da consagração, mas conservam a substância e a forma em tudo como antes. Estamos falando aqui, quando a gente fala das visões sobre a Eucaristia, a gente fala da transubstanciação, onde você vê que existe uma transformação da substância, transubstanciação. A substância do pão se torna substância da carne. Você tem a consubstanciação, trazendo aí pelos luteranos, que a substância do pão e a substância da carne se unem na mesma matéria, e você tem aí a doutrina seria aí a mais reformada, que seria a união mística na Eucaristia, né? Mas veja, o que Teodoreto está defendendo aqui é basicamente que a substância do pão ela não muda. Observa, eu vou ler de novo. Os símbolos místicos, o pão e o vinho, não abandonam a sua natureza depois da consagração, mas conservam a substância e a forma em tudo como antes. Vamos lá, vamos para mais um. Gelásio, o sacramento do corpo e do sangue de Cristo é verdadeiramente coisa divina. Mas o pão e o vinho permanecem na sua substância e natureza do pão e vinho. Substância e natureza. Ele apelou, ele ainda botou natureza por cima. Vamos lá, Crisóstomo. Ele diz o seguinte: antes da consagração, o chamamos pão, mas depois perde o nome de pão e torna-se digno que o se chame o corpo do Senhor, embora a natureza do pão continue tal nele. Observe. Então, poxa, eu citei aqui três ou foi quatro textos patrísticos para procurar defender.
procurar contrapor isso trazido pelo Tales Muniz de que a transubstanciação seria aí um conceito amplamente aceito, né? A presença real é unânime, ele disse, é unânime. E não é, não é. A prova disso está aqui. Então, os discípulos dos apóstolos, que receberam um ensinamento direto ali da fonte, eles acreditavam nessas coisas. Então, Santo Inácio de Antioquia foi discípulo de São João. Ele acreditava na Igreja Católica, ele acreditava na presença real na Eucaristia, ele acreditava na primazia de Roma. Santo Inácio de Antioquia, ele escreve diversas cartas, que este não será o tema do vídeo, mas só um exemplo. Contra carta aos esmirnenses, ele fala que os hereges não confessam que a Eucaristia é realmente a carne do nosso Senhor. Então, o sujeito que ele foi É, discípulo do apóstolo São João, o evangelista, está falando a favor, ele fala a favor da sucessão apostólica. ele preza muito pela falácia da autoridade, né? Então, se, por exemplo, se o que muitos ateus usam hoje, se o PhD disse que o Jesus histórico não existiu, então ele não existiu, né? Então, se a pessoa aprendeu com o discípulo do Senhor Jesus Cristo, então ele está completamente correto, né? Devemos lembrar que muitos aprenderam com os discípulos, muitos estavam em Roma, muitos estavam em Éfeso, e você vê a martelada que Paulo dava o tempo todo. Então, poxa, é complicado dizer isso. Mas outra coisa mais complicada que isso seria a interpretação sobre os textos de Inácio de Antioquia, tá bom? Por quê? Porque, longe de mim falar mal de Inácio de Antioquia, um doutor da igreja, um pai da igreja, excelentíssimo, mas Inácio, principalmente nas suas cartas endereçadas a outras pessoas, ele sempre utiliza uma linguagem muito metafórica sobre as coisas. E eu trouxe um exemplo aí para provar para vocês dessa metaforicidade de Inácio, né? Observem aqui. É, portanto, isso aqui é uma carta dele aos Australianos, 8:1, né? Portanto, armai-vos com doce paciência e recriai-vos na fé, que é a carne do Senhor. A fé é a carne do Senhor, literalmente? Não, isso aqui é uma metáfora usada por Inácio de Antioquia. Ok, Inácio aos Romanos, 7:3. E por bebida deseja o sangue dele, que é o amor incorruptível. Inácio deseja beber o sangue do Senhor. Isso aqui, para contextualizar, ele está afirmando sobre o que ele deseja ao Senhor, do Senhor, né? Ele deseja tomar o sangue dele, que é o amor incorruptível. E depois ele diz mais uma coisa aqui aos Romanos 4:1. Permiti-me ser pastor das feras, pelas quais me é dado alcançar Deus. Trigo sou de Deus, e pelos dentes das feras hei de ser moído, a fim de ser apresentado como limpo pão de Cristo. E aqui ele não está falando que ele se autotransubstancia, né? Como afirma o Lucas Manzoli. Ele está simplesmente usando uma linguagem metafórica ao afirmar que ele quer ser apresentado a fim de ser apresentado como limpo pão de Cristo. Então perceba, ele usa uma linguagem muito metafórica, a carne de Cristo, para falar sobre outras coisas, sobre a fé. Ele fala sobre a carne do Senhor. Poxa, beber o sangue de Jesus. Isso aqui, quando ele diz isso, a carta aos Romanos, deseja o sangue dele, ele não está se referindo à Eucaristia, é outro contexto, tá bom? Mas que fique nítido. Interpretar esse texto que o Tales Muniz citou do Inácio de Antioquia, ele não é muito prudente, tá? No mínimo, deveria haver uma exegese muito grande, né, sobre esse texto, porque ele usava muito a linguagem metafórica. Então, ele diz na mesma carta que onde está o bispo, aí está a comunidade, assim como onde está Cristo Jesus, aí está a Igreja Católica. Esse texto aqui não quer dizer nada, tá? Não é uma defesa contra o catolicismo romano, não. Onde está o bispo, ali está a comunidade, óbvio. Para existir bispo, precisa existir comunidade. Agora ele faz a comparação da existência do bispo para com a comunidade com a existência de Cristo para com a Igreja Católica, que tem por significado universal. Então ele traz exatamente isso. O papel do bispo para com o seu rebanho é igual ao papel de Cristo para com a Igreja Universal. Tal qual a Igreja, a Igreja Universal, a Igreja Católica é o corpo de Cristo, assim o rebanho daquele bispo é o corpo do bispo. Ele diz que a Eucaristia é o verdadeiro corpo de Cristo. Batismo, tudo bem? Unidade de Roma. Então a gente vê Ué. Irineu de Lyon. Irineu de Lyon, ele foi discípulo de Policarpo, que Policarpo era discípulo de São João também, um evangelista. E ele fala
as mesmas coisas. Ele acredita em presença real. Ele acredita em sucessão apostólica. Ele acredita na primazia da Igreja de Roma. Ele fala que essa Igreja de Roma, ela necessariamente, nós temos que necessariamente concordar com ela. São Clemente de Roma também, ele foi papa, terceiro ou quarto papa, e ele acreditava nas mesmas coisas. Presença real, né? Mas tem uns textos muito bons sobre, na verdade, sobre Clemente não, né? De Clemente, que eu posso trazer para vocês em outro vídeo. Sucessão apostólica, tradição oral, enfim. Então, qual a moral da história? Protestantes, eu não estou aqui para fazer aquela apologética gigantesca, porque um monte de gente já faz. Contra os protestantes, uma ótima apologética. Estou aqui como um irmão cristão para falar. Coloquem a mão na consciência. Tá bom, antes dele passar para essa próxima etapa, no começo do vídeo ele diz: eu não vou fazer exegese ou hermenêutica. E mesmo assim ele citou vários textos bíblicos. Eu não vou citar os pais da igreja, mesmo assim ele cita Inácio. Esse vídeo aqui, por mais que ele diga que não tem a proposta de apologética, ele está claramente defendendo a fé católica contra os protestantes ao ponto de querer fazer com que os protestantes se voltem para a fé católica, que é o objetivo quase, assim, o objetivo magna não, o objetivo supremo da apologética, né? Então por mais que ele diga que não é um vídeo de apologética, é sim um vídeo de apologética, tá? Pensem, quem deve saber mais de cristianismo que eu? Quem realmente deteve o conhecimento que vinha dos apóstolos? Será que eu consigo dizer agora que a presença real é só uma metáfora, sendo que os discípulos dos apóstolos acreditavam nisso? Tá, vamos citar mais aqui, vamos, metralhadora patrística, vamos trazer mais textos aqui dos pais da igreja sobre transubstanciação. Olha aqui, dessa vez eu vou trazer Orígenes e Clemente de Alexandria. Primeiro, Orígenes, em seu comentário sobre Mateus, série 85, ele diz: O Verbo Deus não chamou o seu corpo aquele pão visível que tinha nas suas mãos, mas a palavra, em cujo mistério devia partir-se o pão. Não chamou o seu sangue aquela bebida visível, mas a palavra, em cujo mistério se serviria esta bebida. Porque outra coisa pode ser o corpo ou o sangue do Verbo Deus, senão a palavra que alimenta e alegra os corações. Questionamento. Veja o que Orígenes fala. Depois, Clemente de Alexandria, ele diz o seguinte: de muitos modos, o verbo é descrito figurativamente como alimento, como carne, como refeição, figurativamente como alimento, como carne, como refeição. E depois ele diz: é pão, é sangue e leite. O Senhor é tudo isso para dar gozo a nós que temos crido nele, figurativamente. Pessoal, prestem atenção. Você quer dizer que existiram pais da igreja que defenderam a transubstanciação, a presença real? Tudo bem, defenda, mas não diga unânime. Não diga isso é uma mentira, desonestidade. Só coloquem a mão na consciência. Tentem rezar bastante pedindo a Deus por essa humildade de reconhecer que você pode estar errado. E Tá, aqui ele tá apelando já para autoridade, né? Se a outra pessoa entende mais de cristianismo que eu, automaticamente eu devo ser fideísta, basicamente o que ele tá dizendo, e me reter ao que aquela pessoa tem a dizer. Claro, eu acredito 100%, pessoal, que existem pessoas mais sábias ao assunto e devemos ter humildade suficiente para reconhecer que não entendemos de nada, tá bom? Mas argumentos de autoridade, tirando as autoridades dos apóstolos, tirando a autoridade da escritura, que tem a palavra cabal, nós não devemos nos submeter, ok? Não devemos nos submeter como fideístas, não. Devemos julgar, assim como os bereanos julgaram o que estava sendo pregado. É dito nas Escrituras que tudo que era pregado, os bereanos abriam a Bíblia, abriam as Sagradas Escrituras e confirmavam se era verdade. Façam isso, façam isso. provavelmente está, pense isso, porque os discípulos dos apóstolos receberam ali o ensinamento da fonte. E você aceitou essas premissas, se você for honesto. E essa igreja não se corrompe, então a igreja teria se corrompido. É muita coisa que tem que sustentar, cara. É muito mais fácil você chegar, você ler a Bíblia, você não vai ter a mesma interpretação do pastor, o pastor vai ter outra. Tanto que um monte de seita é criado. Não existe esse negócio de abrir evangélico porque ler a Bíblia. Sim, realmente, você interpretou a sua opinião pessoal da Bíblia. Você tem outra interpretação, evidentemente. Só que a gente concorda que há uma interpretação que é a verdade absoluta. Isso aqui eu preciso concordar com ele, tá?
O livre exame das escrituras, ele é muito mal interpretado ao ponto de qualquer um poder afirmar qualquer coisa das escrituras e com isso abrir suas respectivas igrejas e comunidades e influenciarem outros milhões, outros milhões de seres humanos. Mas eu não vejo isso como um argumento plausível. Ah, somente ao magistério a interpreta e eu me submeto ao ministério. Acho que não. Não concordamos? Acho não. Digo que não. E é evidente que você vai ler a Bíblia e não vai ter a mesma interpretação que eu, que o Papa. Claro que não. Só que Cristo falou que a igreja é o sustentáculo da verdade, então ela detém a verdade absoluta de fé. Então vejam isso. Meditem bastante sobre isso. Se vocês não conseguiram engolir ainda, eu sei que é difícil falar, olha, parece que a igreja prega algumas coisas que não estão claras na Bíblia. Mas, veja, você não está conseguindo conceber isso pelas vias intelectivas. Quem garante que a sua via intelectiva não está te enganando? A gente está falando sobre Quem garante que essa via intelectiva não engana o magistério, não engana outros pais da igreja, outros doutores? Quem garante também? Quem garante? O Senhor instituiu Judas Iscariotes como apóstolo. E não que Jesus Cristo tenha sido enganado, mas veja, ele foi um apóstolo. E foi o traidor. Então observe isso. sobrenatural aqui. Então não confie na sua interpretação pessoal da Bíblia. Não confie mesmo não, tá? Não confie na sua interpretação pessoal da Bíblia, não. Por isso eu recomendo, estude princípios da hermenêutica, princípios da exegese, utilize bons comentários bíblicos, utilize a tradição também para lhe ajudar nessa interpretação. Agora, uma coisa é certa, não submeta a sua interpretação a qualquer um só porque qualquer um disse alguma coisa, tá certo? Porque ela provavelmente está errada. E a prova disso são as diversas e milhares de interpretações possíveis. Então só o magistério da igreja tem a capacidade de interpretar Discordo completamente. a Bíblia. Então esse foi um vídeo breve, não foi um vídeo com muito conteúdo. Só quero fazer que os protestantes façam essa reflexão. E eu acho que isso daí, inclusive, é uma boa introdução à apologética antiprotestante. É isso. Ah, é uma introdução apologética antiprotestante. Então, no fim de tudo, tá vendo que é um vídeo de apologética. Acho que não tem mais nada pra ver aqui, não. Então, beleza, meus queridos. O vídeo acabou. Eu trouxe aí alguns conteúdos interessantes, né? Algum texto da patrística, algum trecho aí do Papa Adriano VI. Procurei trazer também uma contra-argumentação formal às premissas que ele levantou, mas, em suma, é, eu achei um vídeo interessante, tá? Um vídeo interessante. Eu não vou chegar e vou fazer como alguns católicos fazem, como alguns protestantes fazem também, que é, desculpa, que seria xingar o Thales Muniz ou dizer que ele não entende de nada, que ele não sabe de nada, que é isso, que é aquilo. Não, 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 não. A busca é pela verdade, tá bom? É pela verdade, somente por ela. Então é isso que eu me propus a trazer aqui. Se ele disse que levantou premissas, não iria usar a exegese, hermenêutica, textos bíblicos ou pais da igreja, eu disse, então vamos analisar a premissa. Ele passou a utilizar textos bíblicos, então eu disse, mas olhe bem para esse texto bíblico. Trouxe patrística, eu disse, mas olha o que a patrística trouxe. Então é esse o tipo de confronto que eu me propus a fazer, né? Mas em suma, recomendo aí o canal do Thales Muniz, para quem quiser ir lá assistir o conteúdo dele. É um cara muito cordial, muito elegante. Vocês podem ver aí pelo que ele disse no vídeo dele, tá bom? Mas é isso, meus caros. Ficarei feliz em responder todos os comentários de vocês. Por favor, entrem na comunidade aqui embaixo. É uma comunidade gratuita, pessoal. Pra gente conversar, vocês vão ter acesso a mim, vocês vão ter acesso a outras pessoas lá que estão buscando a verdade, buscando conhecimento, tá bom? Entrem nessa comunidade, se inscrevam no canal, deem like, compartilhem aí para as outras pessoas, se você é católico, protestante, enfim. Vamos buscar a verdade juntos, tá bom? Vamos nos propor a isso. Beleza? Mas é isso. Tamo junto. Até mais.